Bom dia, amados, graça e paz. Vamos começando mais uma aula da Escola Dominical. Espero que os irmãos estejam todos bem, tenha sido uma semana aí bem próspera, bem proveitosa e, acima de tudo, debaixo da graça de Deus, que esse é o mais importante. Independente se tenha acontecido coisas boas ou ruins, a gente tem certeza que Deus está no controle das nossas vidas, né? Isso que faz a paz, que sai de todo o entendimento, com que o cristão continue com um sorriso no rosto, né? Independente da situação. Hoje vamos chegando aqui na lição 5 da nossa escola bíblica e o título da nossa lição de hoje é Oração e Restauração. Na Bíblia, os irmãos podem ter acompanhado durante a semana, espero que tenham acompanhado pelas fotos que eu mandei no WhatsApp, e cada dia vai sendo um livro diferente, porque aí o autor da revista, ele seguiu aqui uma lógica de um contexto entre oração e restauração e foi achando textos na Bíblia que falassem a respeito disso. Então vamos ter texto em 2 Crônicas, que inclusive vai ser o nosso texto áureo, que eu vejo que é o texto mais importante para a nossa lição de hoje. Vai ter texto também em Mateus, em Filipenses, em João, em Efésios, Isaías e em Jeremias. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas aqui no cantinho da nossa revista tem aqui os textos que são lidos diariamente. Então, segunda-feira, aí aqui tem um texto proposto, terça-feira, para assim os irmãos terem como ter um estudo diário e assim conseguem acompanhar de uma maneira mais proveitosa, né, a lição aqui. E é uma maneira de estudar a Bíblia também, tendo uma sequência muito boa aqui de o que buscar, né, diariamente. Bom, então vamos começar a falar aqui um pouco da nossa aula de hoje. Oração e restauração. Aqui na introdução da revista, o autor já fala a respeito de Salomão. Fala de quando Salomão ele construiu o templo e quando ele terminou o templo ali, ele buscando a Deus e Deus fala com ele. Fala com ele já e o que ele fala é o nosso texto áureo de hoje. Vou passar para o nosso irmão Anselmo aqui para ler o texto áureo. Antes disso, eu já saí falando aqui um monte, esqueci até da nossa oração inicial, né? Então vou passar para o irmão Anselmo, ele vai orar aqui para pedir a orientação de Deus para a nossa aula e depois vamos ler o nosso texto áureo. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus soberano e Deus de misericórdia. Meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, aprendendo cada vez mais da Tua palavra, Pai. Agora eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, o teu servo Márcio, meu Pai, como professor, Senhor, desta aula, Senhor. Que essa palavra possa penetrar em nossos corações, meu Pai, para que nós possamos aprender cada vez mais, Senhor. Continuo te pedindo, Senhor, pela vida, Senhor, da nossa igreja, meu Pai. Te peço, Senhor, por cada irmão, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. É isso que eu te peço, no nome amado do teu Filho Jesus. Amém. 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 Então vamos para o texto áureo. Isso. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Farei o país progredir de novo. Então aí só no texto áureo a gente já tem um monte de lições, né? O texto áureo desse dava para fazer um livro, né? Se você sair aí pegando cada minúcia e explicando, né? Então vamos conversar um pouquinho a respeito disso, né? Ele começa falando a respeito de um povo que vai clamar a Deus para que a terra seja sarada. Então a primeira coisa que a gente vê é que a terra estava com problema, né? A nação ali estava com problema. E vemos que a nação ela poderia ser muito rica e próspera. E isso a gente vê também que pode acontecer com uma pessoa individualmente ou com uma nação inteira. A pessoa economicamente ela ser próspera, ela ter muitos bens materiais, mas mesmo assim ela está padecendo, porque a gente vê que dinheiro não é tudo na vida, como muitas pessoas pensam e correm atrás disso de uma maneira desenfreada. A pessoa trabalha para ganhar mais dinheiro, ela estuda para ganhar mais dinheiro, ela já acorda pensando, né, o que eu vou fazer hoje para ganhar dinheiro, porque a pessoa acha que vai ter segurança no dinheiro, que vai achar felicidade no dinheiro, só que a pessoa pode
ser muito rica, bilionária, ter dinheiro para 100 gerações depois dela, e mesmo assim ela continua sendo infeliz, sendo triste. Por quê? Porque ela não vai ter uma paz de ela entender o sentido da vida dela, entender o porquê ela está aqui, ter a certeza da salvação, da vida eterna. E essa pessoa só vai conseguir ter essa felicidade plena, qualquer pessoa, se ela se achegar a Cristo e ela conseguir entender qual que é o sentido que Deus dá para a criação dele. E a partir do momento que a pessoa se entrega a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar nela, e ela começa a ver que as coisas têm um sentido totalmente diferente, além dela querer conquistar só bens materiais, só tentar ter cada vez mais dinheiro, achando que ela vai ter segurança no dinheiro. Ela vai perceber que, na verdade, ela nem precisa de ter dinheiro e nada estocado, porque ela sabe que Deus vai suprir a cada dia o que ela precisa. Então, vemos que aquela nação estava precisando mesmo de um médico, como a gente vê que a nossa nação hoje em dia também está precisando. E você vê isso de uma maneira grandiosa, de uma nação inteira, como você pode ver de uma família, ou até individualmente com uma pessoa. A pessoa está precisando de ter restauração na vida dela. A pessoa está precisando de ter um sentido que vai trazer felicidade para ela. Ela não consegue achar em nenhum lugar. E a resposta está aqui na palavra de Deus. A pessoa se achegando a Deus, orando, buscando restauração de Deus, e ela vai conseguir. Porque é só Deus que consegue restaurar. Só Deus que consegue fazer da criatura se tornar filho dele através de Jesus Cristo. E a partir do momento que a pessoa entende que ela é filho de Deus, que ela é filho do Criador de todas as coisas, vai sentir uma segurança, vai sentir uma paz, vai sentir um contentamento que não tem como você sentir isso em qualquer outra coisa que você possa buscar nesse mundo, né? E levando aqui para o contexto mesmo da Bíblia, de uma nação inteira, né? A nação precisando de oração para ser curada. E Deus fala que o seu povo, que o chama pelo nome. E aí aqui vemos quem que será esse povo de Deus. Quem que é esse povo escolhido de Deus? Naquela época ali eram os judeus, o povo de Israel ali era o povo escolhido. E hoje em dia, quem que são as pessoas que são o povo de Deus nessa terra? Jesus mesmo falou que o povo de Deus era quem fazia a vontade do Pai dele. E Paulo também fala no Novo Testamento que o povo de Deus é todo que está ligado a Jesus Cristo. Então, todos os cristãos, todos que de verdade um dia se arrependeram, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, são o povo de Deus. Então, o que a gente aprende aqui? Que o povo de Deus tem que clamar para que a terra, que a nação inteira seja sarada. E olhando para os nossos dias, se a gente vê tudo que o Brasil está passando, tanta corrupção, tanta gente aí sendo gananciosa, roubando merenda da escola, né? Você vê tanto absurdo, que é tudo fruto do pecado mesmo no coração do homem, né? Tanta violência, tanta injustiça social. E como que a gente faz para que isso mude? A gente vai cuidar só dos nossos e vai esquecer dos outros? Não, a palavra de Deus nos instrui. A gente precisa orar, precisa pedir para Deus para que isso possa ser mudado, para que a nossa nação seja restaurada. E todo cristão, que é o povo de Deus, tem esse propósito, tem que ter esse propósito de orar pela nação, orar pelo país, orar para que Deus faça uma diferença, né? Não só na nossa família, na nossa igreja, mas no nosso país inteiro, na nossa nação inteira. Bom, vou passar para o irmão Anselmo aqui, falar alguma coisa a respeito desse tema aí. Esse tema nos chama muita atenção pela vida que nós estamos vivendo hoje, né? Pelas dificuldades que estamos passando hoje. E esse texto áureo fala tudo, né? Então, se o meu povo, Deus já começa bem chamando esse povo de povo meu. Isso já é uma palavra de refúgio para nossos corações, né? Porque aqui já mostra que Deus não abandonou esse povo. Mas é importante também saber que esse templo de Salomão, quem queria construir ele era seu pai Davi.
né? Mas Deus viu que não permitiu para que Davi construísse. Davi tinha derramado muito sangue na terra, mas Deus deu uma promessa que um dos seus descendentes construiria uma casa para ele. E o importante aqui é que Davi não se chateou. Mesmo Deus não permitindo, Davi não ficou chateado. O que Davi fez? Eu não vou construir, mas eu posso ajudar. E Davi ajudou, que até aqui nos versos de 11 a 14, nos versos 7, se você ler ele inteiro, vai mostrar que Davi fez instrumentos musicais para ser cantado ali, e um país inteiro junto lá louvava a Deus com louvor dizendo: Deus é bom, e porque seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. E quando fala em sempre, nos fala que não vai ter fim, que o amor de Deus será para sempre, como foi para esse povo e como continua sendo até hoje, até o ponto de Deus ter dado Jesus para morrer pelos nossos pecados, mostrando o quanto Ele é bom para a nação e quanto Ele é bom para cada um de nós. E Davi ajudou a construir esse templo. Não foi ele que fez, mas ele ajudou. E aí, Márcio, muitas vezes em nossas vidas, nós queremos que uma promessa venha para a nossa vida, algo que nós sonhamos, mas quando não chega para outra pessoa, pode ser um filho, um irmão, um primo ou até um amigo, e às vezes causa inveja. O mundo é assim. Deus não permitiu que eu tivesse isso, mas por que permitiu que ele tivesse? E às vezes a gente tem que se alegrar com a vida do nosso irmão quando ele consegue algo e a gente não consegue, porque a gente não tem tudo que quer, como eu falei a semana passada. E é muito importante saber que Davi, ele ajudou a construir esse templo para seu filho Salomão. E essa festa durou ali 2 semanas. Nossa, 2 semanas. As festas são boas, né, antigamente. Hoje, nós não conseguimos passar um dia dentro da igreja. E eles falam aqui que eles passaram 2 semanas, né? E hoje a gente vamos para a igreja e 20, 30, 40 minutos já não consegue mais ficar mais sentado. A vontade de ir para o banheiro aumenta 3, 4 vezes mais, a sede aumenta cada vez mais, e não conseguimos ficar ali no templo adorando a Deus. Esse povo passaram ali 2 semanas adorando a Deus, conversando com Deus. E no capítulo 7 também, ele fala que quando acabou toda ali a festa, que Salomão pediu para que o povo fosse para suas casas, o texto vai dizer que tudo deu certo, conforme Salomão tinha planejado. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não tem como as coisas dar errado. Verdade. Com Deus na frente, tudo vai dar certo. Até o ímpio, né, é feito para honra e glória de Deus, né? Para no momento do juízo as coisas acontecerem conforme Ele quer.
E você vê mesmo que muitas vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas esqueceram do nosso país, né? Por que está passando por tudo isso? Mas é no momento certo Deus restaurar e a glória e honra para Ele mesmo, né? Porque também o que o homem faz, ele vai colher aqui. E o pecado que todas as pessoas têm fazem a situação ficar do jeito que está aí, né? Tanta roubalheira, tantos problemas, né, administrativos que o nosso país tem aí. Mas não tem como colocar a culpa de Deus nisso, porque o homem só colhe o fruto do pecado, o fruto da ganância, né, que ele tem. E o que o povo de Deus tem que fazer mesmo é saber que Deus é capaz de mudar isso. Né? Que eu vejo que muitos cristãos assim têm errado é de achar que são homens que vão mudar isso. E aí acha que porque eu vou votar no fulano. É óbvio que você tem que estudar a pessoa que você vai votar. E é muito importante você votar numa pessoa correta, né? Tá chegando o tempo de eleição de novo agora para prefeito. E é bom você pesquisar, tem sites especializados para você ver qual que é o histórico da pessoa, né? E, então é importante, mas não achar que, nossa, mas aquela pessoa ali é um super-herói e ela vai mudar e vai fazer e vai acontecer. Não, são pessoas, são falhas. A nossa fé tem que sempre estar pautada em Deus, né? Sabendo que Ele que tem poder para mudar, que tem poder para restaurar, que tem poder para fazer a diferença. E a gente tem que colocar a nossa fé em ação mesmo, fé em prática, de dobrar os joelhos e orar sabendo que Ele é que vai mudar a situação. Deus é que pode mudar a situação. E é muito interessante mesmo, né? O hino de louvor que eles cantavam, né? Que Deus... porque o seu amor dura para sempre. Isso aí é uma coisa que tem que fazer o crente ter uma alegria profunda no seu coração, né? Porque teve um começo, a gente nasceu um dia, tivemos um começo, mas a gente nunca vai ter fim. Quando a gente fechar os olhos nessa terra, a gente vai abrir os olhos junto do nosso Criador e a gente vai estar sempre louvando e honrando a Deus e sentindo o amor dele por nós pro resto da vida. Nesse tempo cronológico que a gente vive, a gente não consegue entender isso. Mas eu acredito que quando a gente morrer e estiver junto dele lá na glória, a gente vai ter uma noção do que é o para sempre, né? Que vai ser o normal, né? Eterno vai ser o normal. E aqui isso é uma coisa que não cabe na nossa cabeça. Como assim? Para sempre, né? E a gente vai passar por isso, de estar junto de Deus pro resto da vida, debaixo da graça, do amor dele, né? E que nos momentos complicados mesmo, da gente ver que o nosso país está passando por tantas dificuldades, às vezes a nossa família, ou individualmente cada pessoa, a gente não perca a nossa esperança, né? A gente possa saber que a gente está sendo abraçado o tempo inteiro por Deus, através do Espírito Santo dele, que vive em nós, e que a gente só tem que persistir, sabendo que o amor dele vai durar para sempre, que ele sempre vai estar fazendo de tudo para que a gente tenha bom ânimo, que a gente persista. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? A gente tem que saber que todas as coisas sempre estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E então a gente tem que conseguir saber que o mal que vem para nós, muitas vezes também é para nos fazer o bem. É difícil de entender isso, né? Como o irmão Anselmo falou, de outras pessoas alcançarem graça, alcançarem coisas que são boas, e a gente, puxa vida, mas por que para mim não, né? Porque não é Deus que sabe o que é bom pra gente. Se você descansar e ter essa plena certeza de que não, Deus sabe o que é bom pra mim, você vai aceitar muito mais fácil tudo que aparecer. Sendo bom, você nem vai se exaltar e achar, olha só, ficar snob, né? Como eu tenho as coisas, porque eu sou bom. Não, eu sei que eu tenho, porque Deus deu e permitiu, né? E ao contrário, se você não tiver nada, você estiver passando por tantas dificuldades, você vai saber, puxa vida, é Deus que está cuidando, que está lapidando, que está me fazendo de uma maneira que eu sei que eu vou sair do outro lado mais forte, para que eu esteja apto para Ele me usar da maneira que Ele quer, né? Então, que a nossa confiança sempre esteja em Deus dessa maneira, né? Outra coisa interessante também que eu ia falar é que eles faziam as orações no templo, né? E eles estavam ali no templo que Salomão tinha construído. E hoje em dia a gente não precisa mais estar no templo para orar, porque muitas vezes as pessoas têm que ir para a igreja para orar, e as pessoas até acham que a igreja, dizendo igreja como um lugar de quatro paredes mesmo, um lugar físico, as pessoas acham que ali é um lugar sagrado, então a pessoa entra ali e se comporta de um jeito totalmente respeitosa, de um jeito
totalmente que ela fala com mansidão e ela sai dali já chutando o cachorro, fechando os outros na rua, brigando com a mulher em casa, porque você tem que saber que o templo de Deus hoje em dia é a igreja reunida individualmente em cada um de nós, porque o Espírito Santo está habitando em nós e nós somos o templo do Espírito Santo. Então você não precisa vir para a igreja para orar e nem em nenhum lugar específico, você pode orar onde você estiver, né? E você tem que se comportar bem em qualquer lugar, como se você estivesse na igreja, porque você tem que saber que o tempo inteiro Deus está contigo, né? E o tempo inteiro você é sal e luz dessa terra, então você tem que saber fazer a diferença, porque o cristão sempre está sendo observado, né? Ele acha que não, mas sabe, não, aquele ali é crente, e aquele tropeço que a pessoa faz é mau exemplo para as outras pessoas. Às vezes a pessoa está até ali na dúvida de, eu vou para a igreja, eu não vou, eu quero conhecer esse Jesus, e de repente olha, mas para ser crente igual aquele ali, já pensou que mau exemplo, né? Tipo, não sabe o que a gente pode estar fazendo, então a gente sempre tem cuidado com as nossas atitudes, né? E se algum de nós se comporta de uma maneira diferente na igreja do que em casa e no trabalho, que se autoavalie, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Senhor, então onde a gente estiver, a gente tem que se comportar da mesma maneira, né? A gente nunca está sozinho, né? No banheiro da sua casa, ou sozinho no seu quarto, que você acha que, não, agora eu vou fazer aqui o que eu quiser porque não tem ninguém me olhando. Não. Deus está o tempo inteiro conosco, né? Então, que a gente saiba que do jeito que a gente se comporta em público, do jeito que a gente se comporta na igreja, é dessa maneira que a gente tem que se comportar 24 horas por dia. Vamos então entrar aqui nos tópicos, né? O primeiro tópico da revista fala a respeito de se humilhar. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar. Essa palavra humilhar, ela vem do latim e vem da palavra humus, que humus é a mesma coisa que solo, que chão. Então diz que a pessoa parece que ela se humilhar, ela voltar e colocar os pés no chão, né? A pessoa parece que quando ela vai querendo se engrandecer, ela parece começando a voar e achar que ela é mais do que ela pode ser, né? E aí Deus fala, opa, calma aí, volta pro chão aí, olha só de onde que você veio, você é pó, você vai voltar pro pó, então se coloque no seu lugar, né? Então que quando todo cristão, né, for falar com Deus, se coloque nessa posição, né? De sabendo que nós somos, sabendo que Deus é e de que como a gente precisa, né, estar sem arrogância nenhuma no momento de estar falando com Deus ali, né? O segundo tópico da revista aqui vai falar de depender de Deus, né? Porque na sequência do versículo ele fala, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar. Essa parte da dependência de Deus é uma coisa bem interessante, porque você pode parar e começar a pensar o quanto que eu tenho orado, porque se você depende de Deus, você vai orar muito, porque você vai estar o tempo inteiro falando com Deus, né? Olha, Senhor, é isso aqui, é aquilo ali, ó Senhor, me orienta nisso, preciso que o Senhor abençoe a mim e aos meus irmãos e aos meus familiares, todos os problemas você vai estar o tempo inteiro falando com Deus. Agora, se você acha que você não depende de Deus, se você acha que depende só de você mesmo, aí a tendência da sua oração é cada vez sendo menos, assim, né? Porque você vai orar por quê? Se você não depende de Deus, aí então já fica um termômetro para a gente ver como que anda a nossa dependência de Deus. Porque se realmente nós dependemos totalmente de Deus, cada pequena decisão que você for tomar, você vai antes orar e colocar nos pés do Senhor, né? Ô Deus, será que é isso mesmo que eu devo fazer, né? O que Cristo faria no meu lugar, né? Me orienta, abre as portas se for da tua vontade, e não a gente sempre fazer da nossa maneira, sendo auto-independente, porque esse é o caminho para um tropico e você cair e depois nem entender o que aconteceu, né? Graças a Deus, né? Isso é Deus te puxando e falando, opa, meu filho, não é por aí, é por aqui, né? O bom pastor colocando a ovelha dele de volta no caminho que ele quer, né? E essa dependência de Deus, aqui a gente consegue dividir ela em 3 tópicos. O primeiro é, precisamos aprender a orar por todas as coisas. Orar por todas as coisas, Nação. Você quer falar para nós um pouquinho disso, a respeito de tudo que a gente deve orar? É importante também a gente saber o quanto é importante a oração. Quando Paulo disse, serei meus imitadores, como eu sou de Cristo,
é que a gente deve imitar a Cristo. E se você vê em Lucas, entre Mateus, Marcos e Lucas, que se conhece como Evangelho Sinótico, nós aprendemos lá com O pastor Salovinho, avô do pastor Cristiano, Evangelho Sinótico, que significa olhar na mesma direção. Isso, várias pessoas olhando Na mesma direção. Você aprendeu com ele lá, né? É. E vai ver que Lucas foi quem mais falou das orações de Jesus. Se você pegar Mateus e Marcos, ele só vai falar das orações de Jesus 4 vezes. Já Lucas fala 11 vezes. Quase 3 vezes mais. Lucas ele fala que quando Jesus foi escolher os discípulos, Lucas vai falar que Jesus passou a noite inteira orando. Já Mateus e Marcos só vai falar que Jesus escolheu os discípulos, os 12 discípulos. Então fala o quanto é importante a nossa vida em oração, e estar sempre orando e entregando as nossas vidas na mão do Senhor. Se humilhar é não querer, não se achar nem melhor do que ninguém, e principalmente melhor que Deus. Porque hoje a gente estamos vivendo num mundo que existem pessoas que se acham que são melhores que todo mundo, até o ponto de se achar melhor que Deus. Infelizmente. Tem pessoas que têm muito dinheiro e eles acham que não precisam de Deus. Eu não preciso de nada. Eu tenho dinheiro, tudo que eu quero eu posso comprar, eu posso viajar para onde eu quiser ir, eu posso comprar a casa que eu quiser, eu posso comprar o carro que eu quiser, eu posso ter a namorada que eu quero. A gente vê muito isso na televisão, principalmente com um jogador de futebol, né? Tem essa mídia, fala muito sobre isso, joga e mostra isso em cima. Até que ponto o amor está verdadeiro, né? O amor comprado ali pelo dinheiro. Se acabar o dinheiro, acabou tudo. Acabou tudo. E aí é como eu vinha conversando com você. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, que tudo que ele tem é o dinheiro. Ele se casou porque a mulher olhou por dinheiro que ele tinha. Ele arrumou amigos porque os amigos olhavam para ele e sabia se andar com ele, ia andar numa Ferrari, ia estar dentro de uma mansão, ia para as festas, ia curtir as festas do desejo do coração deles. Mas se essa pessoa perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E essa pessoa perdendo o dinheiro sem ter Deus, ele não tem mais vida. Quantas pessoas se matam, tiram a própria vida, mesmo tendo dinheiro? Porque o dinheiro nem sempre traz a felicidade. E se humilhar é se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sei que eu não consigo, mas contigo eu posso conseguir, né? Senhor, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Se não fosse o Senhor, talvez hoje eu não estivesse aqui. Isso é humilhar e se entregar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Esse tempo que a gente ficou em casa, Márcio, eu sempre falo em família. Família para mim é tudo na minha vida. E a gente falava por telefone, e hoje a tecnologia está muito avançada, então da mesma forma que hoje tem um grupo de louvor que consegue louvar cada um em sua casa. Eu consegui fazer um culto daqui e meus irmãos no norte. A gente fez um culto com seis irmãos, minha mãe participava. Então eu lancei um tema: eu e minha casa servimos
ao Senhor. Legal. Esse foi o tema. Por que eu usei esse tema? Porque era o tempo que a gente estava em casa. Ninguém estava trabalhando. Ir para a rua só o necessário, precisar ir no mercado, só as coisas necessárias. Fora isso, você tem que ficar em casa. E aí eu lancei como esse tema quando Josué dividiu ali o povo e disse: agora vocês viram da onde vocês saíram e quem te tirou. Quem te tirou. Agora preste atenção qual os deuses vocês vão servir. Qual Deus vocês vão servir? Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Agora a pergunta é: como nós servimos a Deus dentro da nossa casa? Como você falou, o templo hoje não é a igreja, não é justamente esse templo. A igreja somos nós. E quem somos nós fora da igreja? Né? Como nós temos servido a Deus dentro de nossa casa? A que Deus nós servimos em nossa casa? Mas eu sirvo a um Deus só. Será? Às vezes nós temos que buscar a Deus em oração, mas não temos tempo de orar, porque tem alguma programação na televisão que você precisa ver, você precisa assistir. Às vezes, eu falo muito isso, que as pessoas acompanham o Big Brother, não tenho nada a ver com isso, cada um é cada um, mas tem pessoas que conhecem todos os anjos que tem lá naquele Big Brother, porque eu acho que toda semana tem um anjo, escolhe um anjo, e as pessoas dizem: hoje o anjo é fulano, hoje o anjo é ciclano, mas não conhece nada de Jesus. A que Deus a gente serve dentro de nossas casas? Que tempo nós tiramos para Deus dentro da nossa casa? Nós passamos tempo lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus? Muitas vezes não. Porque se a gente está bem, a gente esquecemos de Deus. Esquecemos totalmente de Deus. Eu vi uma reportagem uma vez, eu vi um repórter entrevistar, era um padre, eu não me lembro o nome, mas era um padre, mas eu achei bem interessante o que ele falou. Se Deus acabasse com o sofrimento e o povo não sofresse mais, as pessoas viravam as costas para Deus totalmente. Você quer ver? Se você for no cemitério, num velório, olha o quanto o povo clama pelo nome de Deus. Agora vai um aniversário, num casamento, se o povo falar 1000 palavras, e nenhuma delas eles conseguem falar o nome de Deus. Se o povo estiver no velório e falar 1000 palavras, a maioria falando o nome de Deus, porque ali tem sofrimento, e o povo só lembra de Deus na hora do sofrimento, na hora da dor. Então a gente precisa se humilhar a Deus, não é só nas horas difíceis. A gente precisa se humilhar e olhar para Deus todos os momentos. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, é um povo, quer dizer, então se o meu povo, que pertence somente a mim, arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. O que nós precisamos hoje são de homens e mulheres corajosas que entreguem sua vida totalmente nas mãos do Senhor. É uma entrega total mesmo, né? Uma entrega total, porque Deus, ele sabe a intenção do coração. Então não adianta a pessoa falar da boca para fora, porque Deus vai estar sabendo o que a pessoa sente, o que ela está querendo de verdade no fundo do seu coração. Então a gente colocar todas as coisas para Deus, de início
pode ser difícil, porque como que você vai entregar a sua vida inteira para Deus, assim? Temos que pedir força para Ele, para a gente conseguir entregar a nossa vida inteira para Ele, né? É uma coisa que você pensar, nossa, mas como que eu vou ter capacidade de fazer isso? Ele que vai nos capacitar, né, para a gente conseguir, como o irmão Anselmo aqui falou. Infelizmente as pessoas se achegam a Deus no momento da doença, no momento da dor, no momento da dificuldade, mas no momento da bonança se esquecem. E o que a gente tem que fazer? Tem que ter intimidade com Deus para saber que no momento da bonança a gente tem que estar agradecendo a Ele, sabendo que Ele que tem nos sustentado e tem deixado que a gente tenha a possibilidade de passar por aqueles momentos bons, né? Por aqueles momentos aí felizes, então que em todos os momentos Ele esteja na nossa vida, né? Então, que nas nossas orações a gente entregue para Ele a nossa saúde, a gente entregue para Ele as pessoas que nós amamos, sabendo que o seu filho, a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas que você ama pertencem a Deus. E no momento que Ele os levar, você já nem vai ficar tão bravo com Deus assim, porque você sabe que Ele deu e Ele pode tirar a qualquer momento, porque pertence a Deus. Então a gente tem que entregar as pessoas que nós amamos para Deus em oração. A gente tem que entregar a nossa vida financeira para Deus em oração também. Falar, ó Senhor, tudo que eu tenho te pertence, inclusive as minhas posses materiais. Porque é uma maneira, um exercício para a gente desapegar das coisas. A gente sabe que a gente não vai estar dependendo de nada material, porque Deus é que supre, Deus é que dá. Então tudo que a gente tem de material que seja sempre para honrar e glorificar o nome de Deus, que seja para propagar o reino dele, que seja para ajudar o nosso próximo. Que tome muito cuidado com o que a gente tem feito com as nossas finanças, porque a gente tem que entregar as nossas finanças também para Deus. A gente tem que entregar para Ele a nossa vida de uma maneira geral. De uma maneira geral como vida ou morte. Porque já morremos para essa terra, para esse mundo, para viver para Cristo. Mas e se por acaso acontecesse uma revolução e tivesse uma ditadura e chegassem para a gente e falasse assim, você não pode ser mais cristão. Ou você nega o seu Jesus e aceita que o imperador como seu Deus, ou você morre. Qual que seria a nossa reação? Imagina chegar numa situação dessa. Então, que a gente consiga colocar no nosso coração, e se a gente não tiver força para isso, pedir para Deus nos capacitar. Senhor, a minha vida é tua, Pai. Fortalece a minha fé para que eu consiga entender isso e ela realmente seja sua, para que eu possa viver dessa maneira, que o Senhor tenha o poder de vida ou morte sobre mim, porque a minha vida inteira te pertence. Então a gente colocar todas as coisas mesmo em oração, tudo para Deus ali, sabendo que tudo pertence a Ele, que tudo veio dEle, que tudo é para Ele, que tudo é por Ele. E as nossas vidas têm que pertencer a Ele de uma maneira completa, não só uma parte ou outra. Como a gente estava conversando, tem pessoas que às vezes falam, olha Senhor, lá no meu trabalho está difícil, então você me ajuda lá. Agora no meu casamento aqui está tudo bem, eu estou com os problemas com a minha mulher aqui, mas deixa que eu vou resolver do meu jeito, né? Não é desse jeito, a gente não tem que deixar Deus agir numa parte da nossa vida e na outra não. É 100%, o coração inteiro entregue ao Deus, está aqui, eu estou arrependido, estou quebrantado, tudo que tiver de sujeira aqui, de coisa errada, o Senhor limpa, Pai, o Senhor me ajuda a limpar. E desse jeito que Ele vai conseguir fazer uma transformação real nas nossas vidas, né? Continuando aqui, então a gente também precisa aprender a nos submeter à mediação de Jesus, sabendo que através de Jesus que a gente tem acesso a Deus, né? Foi pela cruz de Cristo, ali, pelo sacrifício dele, que a gente consegue se achegar a Deus. E em segundo lugar, olhando a Cristo como nosso exemplo, porque aí fica fácil da gente conseguir entender que Deus vai nos dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Imagina Jesus Cristo, que é Deus e veio lá dos céus, como que era a vida dele lá em cima, para ele descer aqui na terra e passar por tanto sufoco, por tanto sofrimento, por tantas angústias, né? E a gente, querendo seguir os passos de Cristo, só quer bonança na nossa vida, não quer nada de errado. Acha que a primeira coisinha que acontece de ruim, já acha que, mas Deus não me ama, e já começa a murmurar, e já começa a achar que Deus não está nos abençoando, e tirou a graça dele das nossas vidas. Que a gente veja o exemplo de Jesus Cristo mesmo, porque tem que funcionar desse jeito no nosso coração. Está aqui, Deus, tudo para ti, a tua vontade seja feita. E eu sei que o que eu preciso o Senhor vai me dar, e não o que eu quero. E graças a Deus por isso, né? Que a gente possa se submeter ao exemplo de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? E aprendendo sempre a esperar por uma resposta, perseverando, né?
Deus, muitas vezes, nas nossas orações espera. E uma hora vai acontecer conforme a vontade dele. Muitas vezes você ora e ele logo responde não, sim ou espera. Por exemplo, orar pela nossa nação, orar pelo Brasilzão aí para que essa corrupção acabe, para que ele mude, né, que ele possa fazer um avivamento, né, de geral, para que o nosso país mude de direção mesmo, comece a ter mais paz, ter menos violência, ter uma melhor administração, para ter mais saúde, mais educação, ter mais segurança, esse tipo de coisa. Não é você orar hoje e achar que amanhã você vai sair na rua e já vai estar tudo resolvido. Mas não por isso que a gente vai deixar de orar. A gente tem que perseverar, continuar orando e esperando, porque Deus, ele é justo e fiel, e no momento dele ele vai nos responder, né? Responder a nossa oração, mesmo que não seja em nossa vida, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes você vai morrer sem ver o resultado da sua oração, mas sabendo que Deus ouviu sim a sua oração e que no momento certo ele vai responder, né? O que mais, irmão Anselmo? Então, na nossa revista, em Filipenses capítulo 4, 6, né? Eles fala completo o que você acabou de falar. Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. E a Filipenses 4:6 fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que você precisa. Peça a Deus o que você precisa. Mas quem sabe o que a gente precisa, às vezes a gente diz, mas eu sei o que eu preciso. Mas muitas vezes quem sabe o que nós realmente precisa não é nós, é Deus. Deus sabe o que é que pode dar a cada um de nós. Que nem eu falei a semana passada, às vezes a gente ora a Deus e pede uma casa, mas faz daquela casa o seu Deus, né? Faz o motivo da pessoa se desviar do caminho. Se desviar do caminho. A gente pede um carro e agora com aquele carro você não vem mais para a igreja, porque agora você vai para a praia. Então você faz do seu carro o seu Deus. E bem materiais a gente sabe que não dura para nós sempre, né? E Deus é bom e seu amor dura para sempre. Com Deus a gente sabe que vai durar para sempre. Sem Deus muitas coisas, as coisas não vai durar para sempre. Bem materiais a gente tem certeza que não vai durar para sempre. Eu preciso ser abençoado. Hoje as pessoas vão para a igreja, algumas pessoas, nem todas, mas vão para a igreja atrás de quê? De uma bênção. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso alcançar a minha bênção. Tem ali, vou dar um exemplo, uma igreja com 1.000 pessoas, 2.000, pode ter até mais ou menos, mas está cada um perto um do outro, mas cada um está querendo dali conquistar alguns bens materiais, que é sua bênção, que ele acha que com isso a alegria dele será para sempre. Pode ter seu irmão ali próximo sentindo uma dor, mas você não está nem aí para ele, porque você vem atrás do que é meu, assim como as pessoas acabam falando. Eu quero de volta o que é meu, eu quero o que é meu. Toma posse, né? Como o pastor Cristiano falou, o que poderia ser nosso por direito era o fogo do inferno. Se não fosse a misericórdia de Deus, é que a gente merece, né? Que a gente merece. É isso. Mas a gente coloca na mente que é o que é meu, eu quero o que é meu, e você não está nem aí para o próximo, e você só quer um bem materiais. O abençoado, quando você conquista algo, as pessoas que só olham para bem materiais vai olhar para você, Márcio, e vai dizer: Márcio foi abençoado, Márcio está sendo abençoado, porque tem isso. Mas muitas vezes você conquista algo, mas dentro daquilo você não consegue
ajudar ninguém. Tem pessoas que compram um carro, mas guardam o carro na garagem para não dar uma carona a ninguém. Seu carro fica guardado na garagem. O carro dele só sai da garagem para fazer a vontade dele. Fora isso, não ajuda mais ninguém, não faz nada para ninguém. Então, você pode ser abençoado, mas às vezes não produz bênção. E o abençoado é aquele que produz bênção. Pastor Nil Barretos, ele dá um exemplo bem interessante, que ele fala que o padeiro, ele acorda cedo para fazer pão. Para ele, não. Para as outras pessoas. As pessoas acordam de manhã, vão na padaria e compram. O padeiro produz pão para outro. O abençoado produz bênção para outras pessoas. Não somente para ele. Então, o que falta na gente mais é olhar nessa expectativa. Para que eu preciso de uma bênção? Para abençoar alguém? Ou você vai conseguir algo e aquela coisa vai morrer em você? Porque você consegue, mas dali você não consegue ajudar mais ninguém. Então a bênção morre em sua mão. Acaba um dia morrendo em sua mão. Não adianta muito, né? Essa parte eu me lembrei de que a gente precisa orar e entregar tudo para Deus, as pessoas que amamos, as nossas finanças, a nossa vida, também nossos planos e sonhos. Porque você vai planejar alguma coisa e você tem que ver o tanto que aquilo ali vai fazer bem mesmo para sua comunidade, para sua família, para os seus irmãos, né? Então, não adianta muito a gente ter planos egoístas e sonhos egoístas, né? Porque você vai se achegar a Deus e vai pedir alguma coisa que aquilo vai fazer só bem para você. Será que realmente você precisa daquilo? Será que aquilo ali vai ser para honrar e glorificar Deus, né? Então, que todos os nossos planos, tudo que a gente traçar de meta para a nossa vida, que a gente analise por esse ponto, como o irmão Selmo falou. Isso aqui vai abençoar as pessoas que estão ao meu redor, isso aqui vai abençoar minha família, até que ponto isso aqui vai me abençoar para que eu possa abençoar as outras pessoas? Porque se for só para você mesmo, será que tem tanto sentido assim nisso, né? Que a gente não se perca nisso, né? Que a gente possa mesmo ir atrás das coisas, sabendo que aquelas coisas vão fazer bem para as pessoas ao nosso redor e não só para nós mesmos, né? Aí sim tem um sentido muito bom de a gente lutar por aquilo, de ir atrás, se especializar por aquilo, né? Não, eu vou estudar alguma coisa, mas eu vou estudar aquilo ali não só para me ganhar dinheiro, eu vou estudar aquilo porque eu sei que aquilo ali eu vou poder ajudar minha comunidade, eu vou poder ajudar meus irmãos da igreja, e esse tem que ser o sentimento que a gente tem que ter para as coisas, né? E não indo só atrás de dinheiro, e indo atrás de conforto próprio, né? A pessoa, o exemplo do carro, né? A pessoa compra um carro e agora é legal, eu vou poder dar carona para um monte de gente, né? Vou poder prestar, né, serviços às pessoas que precisam ao meu redor aqui, mas não, a pessoa só para ela ali e não quer, tipo, não faz de tudo para que nunca outras pessoas usufruam do que ela tem, né? E não seja desse jeito conosco, né? E essa parte também que a gente estava falando de que as pessoas vêm para a igreja atrás de bênçãos, mas o mais importante é elas irem atrás do abençoador, que é de Deus, né? Na sequência do texto ele fala, né, buscar a minha presença, né? Na sequência desse texto que ele vai falando do textual, né? Orar e buscar a minha presença. Então, o mais importante é buscar ter intimidade com Deus, buscar saber o que Ele tem para nos dar, o que Ele não buscar somente o que Ele tem para nos dar, mas buscar o que Ele tem para nos ensinar, nos mostrar, buscar o caminho que Ele tem para a gente traçar nessa terra. Então, que a gente possa ter intimidade com Deus, buscando a presença dEle, vindo para a igreja não atrás de coisas, e sim vindo para você ter adoração de verdade para com Deus, né? Você vir para honrar e glorificar o nome dEle com a sua vida inteira entregue para Ele, querendo saber mais a respeito dEle e que tenha a cada dia mais essa sede de buscar a vontade dEle na palavra de Deus, na Bíblia, porque é só assim que a gente vai conseguir, né? Estar na presença dEle sempre, porque você vai estar sabendo exatamente o que Ele quer, vai estar vivendo conforme Ele quer, e você vai estar tendo intimidade, orando, e cada vez mais Ele vai estar falando contigo, e dessa maneira que você vai conseguir. E como uma flecha, linha reta, né, para o céu, sempre vai ter, né,
coisas que vão tentar fazer te desviar para a esquerda e para a direita, mas você vai estar firme ali no caminho de Deus, porque você vai estar ligado à rocha eterna, que é Jesus Cristo. Então não tem como você sair mais dali, né? Porque vai ser Deus que vai estar te guardando, como se te colocasse na mão dele, né? Fala, ó, você buscou a minha presença, agora você está aqui comigo, está guardadinho, vai passar nessa vida aqui, ó, mas é debaixo da minha graça que você está, da minha proteção, das minhas asas aqui. E é isso que é a coisa mais importante que a gente deve buscar, né? E não buscar coisas que vão só fazer a gente ter conforto, coisas que muitas vezes tem um objetivo bem egoísta mesmo, de fazer com que você queira parecer melhor que as outras pessoas por arrogância, né? Mas que a gente busque em primeiro lugar sempre o reino dos céus, né? Sabendo que as demais coisas, Deus que sempre vai estar suprindo conforme a gente precisa, né? E continuando, né, aí na revista, ele fala, e se afastar dos seus maus caminhos. Então a gente precisa lembrar quem Deus é, quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. Porque se a gente se afastar dos maus caminhos, ele fala o que ele vai fazer. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se afastar dos maus caminhos. E aqui, lembrando que ele está falando para o povo já dele, o povo escolhido dele, né? Então não é falando, mas então os corruptos têm que se afastar do mau caminho. Os ladrões aí têm que se afastar do mau caminho. Não, quem tem que se afastar do mau caminho é o povo dele, escolhido dele, né? Quem vai orar e quem vai estar buscando ali para que a nação seja curada, né? Para que Deus faça uma restauração. E como que a gente vai se afastar dos nossos maus caminhos? Buscando ter mais intimidade com Deus, buscando uma transformação de verdade nas nossas vidas, né? Porque tantas vezes as pessoas querem mudar o mundo, mas como que você vai mudar o mundo? As pessoas falam que você começa arrumando a sua cama de manhã na hora que você acorda. Então o que a gente pode fazer é tentarmos a cada dia mais ser parecido com Cristo. Porque a partir daí Deus vai fazer com que a gente possa ser um instrumento nas mãos dele para poder fazer diferença para as outras pessoas. Então que a gente busque isso, busque em primeiro lugar nas nossas vidas, de verdade, que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa. Aí sim a gente vai estar se desviando dos nossos maus caminhos, né? Verdade. É verdade. Se desviar do mau caminho. Se a gente hoje não tomar cuidado em nossas vidas, a Bíblia diz que tem dois caminhos, né? O caminho largo, o caminho de tudo mais fácil, o caminho que nos leva ao pecado, nos tira do caminho da salvação, da vida eterna. E muitas vezes a gente tem escolhido caminhos largos, caminhos fáceis, onde tudo seja mais fácil. Vivemos num sistema do mundo hoje que para tudo dá um jeitinho, para tudo tem um jeitinho, né? Tem o plano B, o plano errado, o que não é certo. E as pessoas têm escolhido o caminho mais fácil. E muitas vezes os cristãos têm seguido essas pessoas procurando as coisas mais fáceis, os caminhos que nos faz desviar do caminho. O caminho mais fácil no final é o mau caminho, né? É o caminho que a gente precisa se desviar dele. É o mau caminho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Eu confesso a você que eu achava há tão pouco atrás, isso não vem antes de um ano, eu achava que com todo mundo eu poderia me acompanhar, porque o importante era eu andar e não fazer. Eu posso me acompanhar com A, B ou C e não tem nada, porque eu não posso. São meus amigos. Mas existem amigos que só querem estar próximo de você, amigo entre aspas, que só querem estar próximo de você para lhe tirar do foco, para lhe tirar do caminho de Deus. Você chama ele para vir para a casa do Senhor, para a casa de Deus, para a igreja, eles dizem que nunca tem tempo. Não vou porque eu não tenho tempo. Agora eles querem que nós temos tempo inteiro
para estar onde eles estão. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba saindo dos caminhos do Senhor, se afastar dos maus caminhos, se afastar de pessoas que nos levam para um caminho que não agrada a Deus. Porque o que mais tem hoje são caminhos que desagradam a Deus, lugares que desagradam a Deus. Então, e aí, o mundo traz uma bandeja, né? uma bandeja. E aí é como eu disse, às vezes a gente sente saudade do passado, já falei isso 3 vezes, mas a gente sente saudade do passado porque a gente tem vontade de voltar. E aí, para voltar para a vida errada, o primeiro passo é procurar pessoas erradas, procurar pessoas que nos desviem do caminho. Agora a gente serve um Deus de misericórdia, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se eu digo, eu vou sair daqui da igreja e vou para uma balada, para uma festa, para um lugar onde eu não tenho nada contra a festa, cada um é cada um. Eu tirei como exemplo não ir para esses lugares e o povo diz, mas não tem nada, a gente senta ali, sentar num barzinho, num lugar e ali você não bebe, mas eu não sei quem é que está drogado e bebe ali ao redor de mim, né? As pessoas boas já são tão mal e drogados, então eu escolho, acho melhor não ir. Hoje eu achei melhor não ir mais, se afastar desses lugares para se desviar desses maus caminhos, né? É que a gente saiba que a gente precisa se desviar dos maus caminhos, porque Deus ele é misericordioso, mas ele também é justo, né? É justo, e você continuando dos maus caminhos, aí vai vir a correção, né? Vai vir o momento ali que Deus vai fazer os seus filhos voltarem pelo amor ou voltar pela dor, né? Que a gente possa se lembrar, né, todos os dias, né, quem nós somos, a nossa pequenez, como nós somos fracos, né, e quem Deus é e de tudo que Ele é capaz de fazer e só Ele é capaz de fazer, né, que aí assim a gente vai ter certeza, né, de que Deus ele ouve sim as nossas orações e Ele perdoa e Ele cura, né, e Ele cura, que essa seja a nossa fé, né, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa foi a promessa, né, que ele fez para o rei Salomão, garantindo que as orações do povo nunca ficariam sem resposta. Quando o povo de Deus se humilha e busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura a terra, cura a nação inteira, né? Isso ensina que quando uma nação adoece, o povo de Deus tem um papel fundamental nesse processo de restauração. Mais do que contar com os políticos, né, homens públicos, instituições, Deus quer usar o seu povo mesmo, né, para fazer essa nação ser transformada, ser restaurada, né? Então a gente nunca pode se limitar a achar que a gente não é capaz, que a gente não tem o que fazer, que a gente não tem como agir, né? A gente tem que saber que Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Então a gente tem que continuar orando e sempre intercedendo pela nossa nação, né? Que seja desse jeito, né? É verdade, viu, Márcio? Quando eu gosto de ver muito alguns exemplos de homens que erraram na Bíblia, mas que se humilharam a Deus, que buscaram a Deus de todo o coração e Deus chamou de meu povo, né? Eu costumo falar de Abraão, pai da fé. Existia uma fome, eles sabiam que no Egito eles estavam na caminhada até a terra prometida e eles existia uma grande fome e ele sabia que no Egito tinha comida, então ele disse, vamos para o Egito. Só que Abraão soube que no Egito, quando ele chegasse lá, eles iam ver que sua mulher ainda era nova e muito bonita. Então o que é que Abraão diz? Mulher, quando a gente entrar lá no Egito, diga que você é minha irmã.
De você falar que ela é minha irmã, se você é minha irmã, eles abusam de você e não me matam. Porque o rei só se relacionava com outra mulher se ela não fosse casada. Então, para que ela não ser casada, eles poderiam matar ele. Então, diz que você é minha irmã. Então, eles chegam lá, abusam de você e eu fico vivo. Isso era Abraão, pai da fé. Isaac comete a mesma coisa com sua mulher. Com medo da morte, pediu para que ela também dissesse que era irmã. Jacó é conhecido na Bíblia como enganador. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou quem ele teve a oportunidade de enganar, ele enganou, conhecido como enganador. Mas quando Deus apareceu para Moisés, que Moisés perguntou quem era aquele Deus, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que nós vamos cometer erro, Márcio? É impossível a gente não cometer. Nós somos pecadores. O erro sempre a gente vai cometer. Agora a gente sempre tem que buscar em Deus. A gente tem que sempre se humilhar nos pés do Senhor. Senhor, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pelo esse erro que eu cometi. Agora não deixa que você vai pedir perdão hoje e amanhã você vai cometer a mesma coisa. Aí não está arrependido, né? Não está arrependido, é falta de caráter, né? Mas Deus perdoa os pecadores de uma forma tão grande que Ele pegou o seu filho e deu para morrer pelos nossos pecados. Maior prova de amor. Então a nossa lição vai ficando por aqui. Amém. Espero que o Espírito Santo aí tenha falado, tocado no coração dos irmãos e que a gente tenha aprendido aqui hoje lições valiosas para levar aí, né, para o nosso dia a dia, para essa nossa semana. O resumão da nossa aula de hoje é a gente conseguir saber que precisamos nos lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. Quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura a terra. E humilhar-se diante de Deus a fim de que a nossa nação seja restaurada. Que a gente saiba que essa é a nossa missão e que a gente tem que agir sim em oração pela nossa nação, sempre, né? Pela nossa nação, em oração. Amém. Então vamos orar aqui para finalizar a nossa aula de hoje. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de podermos meditar em Tua Palavra, que o Senhor possa, Deus, fazer com que essa palavra fique bem fixada no nosso coração, Deus eterno, para que no nosso dia a dia nós possamos colocá-la em prática, que nós tenhamos a cada dia mais o hábito de orar pela nossa nação, de saber qual é o nosso papel como cristão, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé em Ti, Deus eterno, para que a gente busque que a Sua vontade sempre prevaleça em nossas vidas, Deus eterno. Que a cada dia mais a gente tenha sede de saber da Tua Palavra, que a cada dia mais a gente possa ser mais parecido com Cristo, para que possamos fazer diferença nessa terra para a Tua honra e para a Tua glória. Ser com todas as nossas famílias, ser com a nossa nação, Pai eterno, ser com o nosso Brasil, ser com as próximas eleições. Coloca, Senhor amado, representantes que possam estar ali aptos a fazer com que a Tua vontade prevaleça para a nossa terra aqui, Pai amado. Que a cada dia mais possamos, Deus, interferir em oração para que essa terra, para que o Brasil possa, Pai, estar nas Tuas mãos, para que o Brasil possa ter um reavivamento, Pai eterno, para que Cristo seja o Rei dessa nação, Pai amado. Ser conosco, que nós possamos ter um bom domingo, uma boa semana, continua nos abençoando, pois nós em Ti confiamos. É em nome de Jesus que Te pedimos todas essas coisas. Amém. Amém. Então é isso, amados irmãos. Um bom domingo para todos e uma ótima semana. E até semana que vem. Não esqueçam, irmãos, eu vou mandar a foto para os irmãos da revista da lição 6. E aí aqui diariamente, na primeira página, tem aqui os textos que os irmãos vão lendo todos os dias. Que a cada dia mais Deus possa nos dar, né? Sede de saber mais a respeito dele e sede de orar para buscar mais intimidade com Ele. Amém, amados? Fiquem com Deus, um abração a todos.